Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, vamos conversar sobre a palavra de Deus. Esta feita nós vamos ler na carta que Tiago escreveu, no capítulo de número 5, no capítulo de número 4, versículo de número 15, que diz: "E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados." Obviamente que o contexto todo deste versículo nós conhecemos, né? E podemos chamar este sermão, esta pregação, esta nossa conversa de um sermão textual, porque nós extrairemos do texto, ou foi extraído do texto, o tema para esta mensagem, que é a verdadeira fé, a verdadeira vida de fé. Quando nós falamos de a verdadeira, pode soar pretenso, pode soar, vamos dizer, como nós poderíamos dizer, como se nós fôssemos o dono da verdade. Mas não é essa a nossa intenção, e nem é esta também a intenção daqueles que a escreveram. Porém, assim como nós podemos medir ou aferir a temperatura de uma pessoa para saber se ela está febril ou não, assim como nós podemos aferir a pressão arterial de uma pessoa para saber se ela está hipertensa ou com a pressão baixa, né? ou sendo hipo, assim como podemos medir a glicemia de uma pessoa para saber se ela está com a diabetes alta ou está com a glicemia baixa, nós podemos também medir através de sinais, de movimentos, a fé, a vida, ou a verdadeira fé, ou a fé, a vida de fé de alguém. Nós podemos, olhando para os seus atos, para as suas atitudes, e o tema de hoje é a verdadeira fé. Né? Não queremos ser levianos, não queremos ser pretensiosos, mas, biblicamente falando, o que é a fé verdadeira? O que acontece na vida daquele que vive uma fé genuína, uma crença genuína, um cristianismo genuíno. E nós poderíamos começar dizendo que, lógico, Tiago ele disse que a oração da fé curaria o enfermo, não os ungüentos, não o contexto anterior do versículo, as partes anteriores do capítulo, mas disse que se alguém estivesse doente, que chamassem os presbíteros, e os presbíteros ungiriam o enfermo e orariam por eles, e a oração da fé curaria o enfermo. Ora, nós sabemos então, primeiramente, que o efeito curativo é a oração da fé. Não são os ungüentos usados, que serviam como remédios, sim, mas não existiam em si o poder curativo. O poder curativo, o poder de cura está na oração da fé e nos demais pontos que nós observaremos dentro deste estudo. Então vamos lá. A verdadeira fé. A verdadeira fé. É fácil de ser distinguida? Não. É difícil de saber? Está escrito, podemos até dizer, mas não está escrito na testa de ninguém. Óbvio. Porém, veja, a verdadeira fé, como nós podemos dizer? O início da verdadeira vida de fé. A primeira coisa que se exige daquele que vai viver pela fé está em Hebreus, aqui no nosso estudo, em Hebreus, no capítulo de número 11, o versículo de número 6, outro texto bastante conhecido, né? O outro é o versículo 1. Versículo 1 e versículo 6, nós fazemos aí uma base para falarmos sobre a fé, ou a verdadeira fé. Então o versículo 6 diz: "Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque aqui é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que eles buscam." Veja que a crença, crer aqui, está em duas coisas, duas particularidades. Primeiro, precisa-se acreditar que Deus existe. Não dá para ter uma vida de fé cristã se nós não cremos
que o seu alvo principal, Deus, não existe. Então a primeira coisa que se pede é que se creia que Deus existe. O segundo, que ele é galardoador. O que é dar um galardão? É dar um prêmio, um presente, ou aquilo que se recebe ao se vencer uma maratona, uma etapa, um troféu, alguma coisa parecida com isso. Então, vejam bem que crer em Deus é o início de uma vida de fé verdadeira, de fé genuína. Então, a primeira coisa que demonstra uma fé que aparentemente se obterá sucesso numa vida de fé é crer em Deus. Se nós não conseguimos crer, não conseguimos acreditar, porque a vida de fé, a vida pela fé, é uma vida que exigirá de nós uma crença sobrenatural, quase que constantemente sobrenatural. Por quê? Quando nós lemos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, nós vamos notar que ela é basicamente escrita, os relatos dela são basicamente exercidos através da fé. Ora, nós sabemos, o versículo 1, que sem fé, que a fé é o firme fundamento. Ora, se nós não acreditamos, não pode ser. A partir do momento em que eu vejo, fulano diz que tem fé, que ele tem a fé verdadeira, mas ele não acredita em Deus, ele não acredita no Senhor, ele não acredita no Senhor Jesus Cristo, ele não acredita no Espírito Santo de Deus. Ora, nós já começamos a derrubar por aqui esta vida de uma fé falsa, não é constituída de uma fé verdadeira. Então, o início da verdadeira vida de fé é acreditar em Deus. Nós precisamos crer em Deus. 2, assim como ela tem um início, ela também tem uma base. Ela tem uma base também que nós encontramos. Deixa eu ver, pensando aqui. Quando nós falamos de base, nós estamos falando de fundamento, nós estamos falando de alicerce, nós estamos falando de solidez, né, de algo que, ainda que seja constituído de materiais simples, a sua construção, né, mas é uma construção sólida, porque quando nós olhamos determinadas construções, existem construções que nos chamam a atenção pela sua beleza, pela sua grandeza, pelo o montante que foi gasto nos seus materiais para a construção. Porém, nós vemos construções mais simples, mais humildes, mas tanto uma quanto outra, a sua duração, ela vai primordialmente depender, que essencialmente depender do seu alicerce, da sua base. Tanto a modesta quanto a mais rica, elas dependerão da base. A vida de fé, a verdadeira fé não é diferente. Primeiro, nós vemos que é necessário crer, é o início de uma vida verdadeira de fé. Depois nós vamos falar sobre o seu fundamento, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 10, o versículo de número 8, vamos ver como está escrito na palavra do Senhor. Nós vamos ver que o seu fundamento está na palavra. Veja, então, crer, mas crer baseado, alicerçado em algo. O que seria isto? Nas Sagradas Escrituras. Veja, está escrito assim no versículo de número 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. O contexto nós conhecemos, então nós vemos que o segundo, vamos dizer assim, o segundo modo de medirmos uma verdadeira fé ou uma vida que está vivendo-se na verdadeira fé, primeiro, ela crê em Deus, segundo, ela está alicerçada na palavra. Como eu sempre digo, meus queridos irmãos, nós podemos ter N compêndios para nos auxiliarmos ou para auxiliar a nossa caminhada, o nosso devocional, a nossa liturgia. Porém, a verdadeira, vamos dizer, o fundamento verdadeiro do cristão são as Sagradas Escrituras. Eu não posso viver uma vida verdadeira de fé divorciado das Sagradas Escrituras, quer dizer, da Bíblia Sagrada. E são eles as desculpas usadas pelos seres humanos para se manterem afastados do livro sagrado. Primeiro, foi escrito por homens.
Eu não conheço outro animal que escreva. Se você souber, por favor, comente aí, coloque nos comentários qual outro animal que vocês conhecem que tem o dom de escrever, que tem o dom da escrita, que saiba escrever. Pode-se emitir sons, barulhos, ruídos, fazer rabiscos, conectar coisas, mas escrever, expressar ideias, eu não conheço. Se você conhecer, por favor, me avise. Então são muitas as desculpas que o ser humano pode usar para não querer usar, crer, acreditar na palavra de Deus. Mas a verdadeira fé, no segundo ponto, ela mostra que a vida de fé ela tem a sua base, o seu alicerce, o seu fundamento. A vida de fé, a verdadeira fé, ela é estruturada nas Sagradas Escrituras. Não existe outro livro, nenhum outro livro, por mais bonito, ele pode ter capas de ouro, ele pode ter folhas de prata, ele pode ser o que ele quiser, mas nada substitui, nenhum tipo de escrito substitui as Sagradas Escrituras, como Paulo, nós sempre vamos repetir, vai parecer redundância, mas Paulo diz a Timóteo que as Sagradas Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo. E, obviamente, aquele que quer viver uma verdadeira vida de fé cristã, evangélica, de evangelho, tem que ser baseado na palavra do Senhor. Esta vida tem que ser baseada na palavra do Senhor. Nós não podemos substituir a Bíblia Sagrada da nossa vida. Então, se você conhece alguém que diz, eu tenho uma fé verdadeira, mas ele vive, ou a Bíblia Sagrada está ausente da vida dele, não é uma fé verdadeira, tá bom? Não é uma fé verdadeira, não é uma fé genuína. A terceira prova que nós temos é que tudo aquilo que nós vivemos, ou tudo aquilo que nós cremos, nós manifestamos no nosso viver diário, né? Nós demonstramos no nosso viver diário. Veja, um esportista, eu estou olhando aqui, mas é a referência que eu preciso. Aqui a ideia está vindo da cabeça, não dos olhos. Então vejam bem, o esportista ele vai demonstrar na sua vida diária o seu amor pelo seu clube, pela sua agremiação, por aquilo que, por suas preferências, seja elas quais forem, ele vai demonstrar no seu dia a dia, né? Se for possível, no local de trabalho não é lugar para isso, no seu local de estudos também, o nome já disse, lugar para estudar, na sua casa, na sua vizinhança, onde ele for, ele vai ter um momento de lazer, ele vai representar, seja num boné, numa camiseta, ou falando, ele vai expressar, ele vai manifestar, ele vai demonstrar aquilo que ele gosta, aquilo que ele vive. A verdadeira fé não é diferente. Veja, no capítulo de número 2 da carta que Tiago escreveu, o versículo de número 18, está escrito assim, olha, mas dirá alguém, tens tua fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que Tiago está nos dizendo? Que nós não podemos viver uma vida de fé verdadeira se nós não a manifestamos, se nós não a demonstramos. Aqui nós não estamos dizendo que você tem que tocar trombeta em tudo que você for fazer, seja uma obra de caridade, seja uma obra de amor, ou o que quer que seja. Não é isso. Tiago está me dizendo assim, veja, você diz que tem fé, e eu tenho as obras. Mostra a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quer dizer, na minha prática diária, na minha demonstração diária, eu demonstro uma vida de verdadeira fé. Não precisa somente fazendo, o meu comportamento pode chamar a atenção que eu vivo uma vida diferente da vida dos demais. Eu não preciso estar fazendo, praticando alguma coisa. O meu comportamento, o meu falar, o meu estar, tudo aquilo que o meu dia a dia exige de mim, se eu tenho realmente esta vida de um viver de fé verdadeiro,
e genuíno, ele vai ser demonstrado. Eu tive muitos amigos no passado, que o Senhor, alguns já até os recolheram, devido a alguns por muita idade, outros por outra forma. Mas tem um testemunho que me acompanha desde os meus primeiros dias de fé. Quando alguém contou que havia uma firma que se chamava ZF em São Caetano. Ela está em Sorocaba agora, mas era próximo de onde eu nasci, era próximo ali, ficava na Avenida Goiás, ficava ali na divisão São Caetano, já São Paulo, depois do outro lado começava o Heliópolis ali, o hospital e algumas outras coisas que tem ali, e você caminhava mais para frente. Bom, voltemos ao que interessa. E nesta firma trabalhava um irmão, pai de uma grande irmã, muito amigo, esposa do meu primeiro pastor. E ele dizia assim, que tinha um companheiro de bancadas que eles nunca conversaram. A pessoa simplesmente não gostava. Ninguém precisa gostar de nós. Vamos dizer assim, precisa respeitar. E ele dizia que aquela pessoa, aquele outro colega de trabalho, nunca havia conversado com ele, nem um bom dia, sequer um bom dia. Mas numa determinada feita, aquele homem disse, está vendo aquele crente, aquele irmão? Eu nunca conversei com ele. Nunca conversei com ele. Mas se ele soubesse o quanto eu aprendi olhando para ele, o quanto eu conheci de Deus olhando para ele, ele nem imagina. Então veja bem, viver uma fé verdadeira, nós não precisamos estar com megafones gritando que somos cristãos, que somos evangélicos, que somos. Não. Simplesmente o nosso comportamento. Como nos comportamos, como nos portamos, como respondemos, sejam a perguntas razoáveis ou a afrontas, como nós nos mantemos no meio da sociedade, ela vai ser demonstrada a verdadeira vida de fé. Se você vê alguém que está fora deste padrão, a fé que ele vive não é verdadeira. Não é verdadeira, porque o seu viver diário não manifesta, não demonstra. Veja o que diz aqui o versículo 18. Mostra-me a tua fé, e eu vou te mostrar as minhas obras. E pelas minhas obras, você vai ver que eu vivo uma vida verdadeira de fé. Veja, novamente nós vamos aqui, que muitos gostam de contrapor ao que Paulo diz, que a salvação, que ele não está falando de salvação, ele está falando de demonstração da fé, não de salvação. A salvação, Paulo diz que é pela graça, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ponto. Tiago diz, eu vou mostrar para você que eu sou salvo através de uma vida verdadeira de fé. Ou uma vida de verdadeira fé. Então vejam a diferença. Não estão em confronto, estão corroborando, estão se ajudando, um complementando a doutrina que o outro pregou. Tá bem? Eles estão juntos na mesma ideia. Tiago não está falando de salvação. Tiago está falando de demonstração da vida de fé, ou de demonstrar a fé verdadeira, ou a verdadeira fé, como vai ser o título deste estudo, desta conversa, desta palestra. Tá bem? Então, assim, também, outra forma que nós podemos medir a verdadeira fé, ela está aonde? Ela está na forma em que nós nos conduzimos e, como eu poderia dizer aqui, como nós nos defendemos ou como nós nos protegemos. Eu poderia dizer também quais são as armas que um crente verdadeiro ele vive, ele usa, ele manifesta. Nós vemos que muitos, tá bom? Deixa eu achar aqui. Muitos, eles se defendem de várias maneiras, né? De várias maneiras. Nós vemos aí, alguns partem para os finalmente, outros usam elementos que são proibidos no nosso viver diário, e até não é bom que não estou defendendo nem que sim e nem que não. Mas são vários como que eu posso dizer, os subterfúgios que as pessoas usam para dizer estarem se defendendo. E nós vemos dos noticiários
muitas notícias referentes a isso. A vida verdadeira, a verdadeira fé, também ela é demonstrada através do que nós usamos. Veja, daquilo que nós, vamos dizer assim, usamos para a nossa proteção, para a nossa defesa. Veja, em Efésios capítulo 6, versículo 16, está escrito aqui, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então veja bem, que a proteção da verdadeira fé, ela não é feita de armas humanas. As nossas defesas e também os nossos, eu acho que ataques ficam uma coisa... a nossa forma de avançar, ela é totalmente diferente do modo mundano de ser, da cosmovisão mundana. Veja, quais são as armas do crente? As três principais armas do crente: a oração, o jejum, a palavra. Nós nos defendemos muito com a palavra, que é chamada de também, além do escudo, para nos defender, nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estas são as nossas armas e também a nossa fé. A fé que faz com que nós não nos demovamos facilmente da nossa posição de cristãos. Então, aquele que vive uma vida de verdadeira fé, ele também usa as proteções que esta vida de fé, ou a vida de verdadeira fé, exige de nós. Quais são elas? Veja que o escudo, ele diz aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual você pode apagar os dardos, as setas do maligno. Tá? Aí você tem outro, lógico que não é a armadura de Deus, você sabe. Eu esqueci de dizer que é outro texto bastante conhecido. Você tem o capacete, você tem o escudo, você tem a couraça, você tem as sandálias, você tem a espada. Tá bom? Então, a armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, do versículo 14 em diante, né? 14 até o capítulo 20, você vai ver que nós temos uma armadura. Mas agora eu quero falar sobre da armadura, as armas que nos protegem. E a arma que nós usamos para a proteção é o escudo da fé. E o escudo da fé, ele vai estar aqui. E esse escudo da fé, ele é constituído de várias coisas. Você pode manter-se protegido orando, manter-se protegido jejuando, manter-se protegido lendo constantemente as Sagradas Escrituras, diuturnamente lendo as Sagradas e praticando as Sagradas Escrituras. Então veja, se há um cristão que ele usa outros métodos de proteção para a sua vida, ou de sua família, ou da sua comunidade, ele não vive uma vida de fé verdadeira. Infelizmente não vive. Porque a própria Bíblia diz que as nossas armas, elas não são humanas, mas espirituais em Deus. Espirituais em Deus. Veja, e também nós temos a força. Veja, a nossa vida também, muitas vezes, existem coisas que nos dão forças, que nos mantêm motivados para enfrentar a vida. Né? Você pode usar, alguns têm esta força na família, outros têm nos seus pais, outros têm sei lá, numa visão econômica, financeira, futura, outros, nós podemos citar muitas formas de nos motivar, de nos dar poder para continuarmos a viver. A vida de fé não é diferente. Veja, quando nós olhamos na Bíblia, agora eu vou citar antes, em Atos, no capítulo, deixa eu achar aqui, Atos, no capítulo 6, versículos 5 e 6, né? 5 e 8, perdão, nós vamos ver onde está o poder, ou em quem está o poder, para que a nossa vida de verdadeira fé, ela continue ativa, tá bem? Tanto o seu início, o seu fundamento, a sua manifestação e a nossa proteção, elas têm que estar baseadas em quem? Onde? Em quem? Veja, versículo 5.
E este parecer contentou tanto a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, veja que no versículo 5 nós já notamos em quem está o nosso poder. Quem é o poder? De quem parte, de quem vem o poder? Veja, ele diz aqui, homens cheios de fé e do Espírito Santo. Obviamente, na nossa vida nós podemos ter muitos bons exemplos e maus também. Porém, o poder, o dunamis, que nos motivará, que nos incentivará a continuarmos a viver a verdadeira fé, está na pessoa bendita do Senhor Espírito Santo. Se nós não estivermos com a nossa vida imbuída, cheios, se nós não formos morada do Espírito Santo, se ele não habitar em nós, não tem como. Se você vê uma pessoa falar assim, mas eu não acredito na Trindade, eu não acredito no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma força ativa. Então os homens, eles inventam muitas doutrinas, mas nenhuma delas baseada. Por isso que o início, o fundamento da verdadeira de fé, ou onde está firmada a verdadeira fé, é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura me diz que esses 7 primeiros diáconos que foram separados, eles foram separados porque eram homens cheios de fé e do Espírito Santo. Suas vidas eram guiadas, suas vidas eram motivadas. O poder, o dunamis vinha de quem? Do Espírito Santo de Deus para as suas vidas. Se o Espírito Santo de Deus não estiver, se nós não o mantivermos, vamos dizer assim, como diz a Bíblia, para nós não extinguirmos o Espírito Santo, para nós não entristecermos o Espírito Santo e para nós sermos cheios, como está em Atos capítulo 1, versículo 8, na efusão, no derramamento. No próximo capítulo 2 de Atos, nós temos a efusão, o derramamento, e todos foram cheios do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco, nós não temos como viver uma vida verdadeira de fé. Ora, então, um outro ponto, eu ia dizer um outro elemento, na vida de quem diz exercer uma vida verdadeira de fé, ou tendo a vida na verdadeira fé, e ele não conta com o Espírito Santo, e o Espírito Santo não faz parte da vida dele, não tem como ele viver a verdadeira fé cristã. Não tem como, não existe como. Sabe, quando eu fiz o curso de brigadista socorrista, nós tínhamos lá o triângulo do fogo, né? Combustão, combustível e comburente. Na ausência de qualquer um destes três, não precisa ser a ausência dos três, qualquer um desses três, não pode haver fogo, não tem como existir fogo. Se você estiver no ambiente e você extinguir por completo o oxigênio, pronto. O oxigênio ele pode manter o fogo ou ele pode aumentar, dependendo da quantidade de ar que entre ali dentro do ambiente. Mas se você conseguir, veja, quantas experiências nós vemos que as pessoas, principalmente as crianças, né, o que não é bom, porque mexer com fogo não é bom. Mas coloca ali uma vela dentro de um pires, e depois vem com um copo e coloca. Ela vai consumir, tem ainda oxigênio? Tem, sobrou alguma coisa ainda ali dentro. Mas ao consumir todo o oxigênio dentro do copo, o que vai acontecer com a chama da vela? Ela vai se extinguir. Então vejam bem, aqui nós falamos dos 3 elementos do fogo. Agora veja bem, nós temos 3 pessoas na Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você não pode viver uma vida verdadeira, você não pode viver a verdadeira fé na ausência de um dos 3. Porque aqui o caso é o seguinte, não havendo qualquer um dos 3, não existe nenhum dos 3. Não tem como. Eu não acredito em Jesus Cristo, mas eu acredito em Deus. Não tem como. Não tem como. Então eu tenho a verdadeira fé, me ensina que eu tenho que crer em Deus. Crendo em Deus, eu vou crer em todas as suas doutrinas, em todas as suas, de todos os seus ensinamentos. E eu preciso acreditar
que a maioria deles são imutáveis. São preceitos eternos, imutáveis, e eu preciso acreditar. Então vejam bem, o poder da verdadeira fé está em quem? Está na pessoa bendita do Espírito Santo. Ela é o seu poder, ela é o seu dunamis ou dinamis. Você pronuncia do jeito que você quiser. Veja, nós temos veículos. Os nossos veículos são movidos, uns a gasolina, outros a álcool, outros a diesel. Mas tem um elemento que tem que acontecer no motor, que é chamado de explosão, para que o motor funcione. Né? Você tem um dispositivo que vai colocar fogo no carro a álcool, pelo menos de manhã cedo, o carro movido a álcool. Você tem que injetar, se for automático não. Se for outro modo, você tem que injetar gasolina para que essa explosão, para que os pistões comecem a se movimentar, o motor comece a trabalhar, vai ser feito através da gasolina, que é o combustível de combustão mais fácil, mais rápido, né? Vamos dizer assim. Então, se você tem... você usa essa palavra dunamis, está perdendo o fio da meada. Se você usa essa palavra, você tem que acreditar que algo tem que acontecer, algo mais para dar aquele... O motor a álcool, movido a álcool, ele precisa de uma ajuda, principalmente nos dias frios. Né? E em todos os motores combustíveis, ele vai, que são movidos a combustíveis, ele vai precisar disto. Né? Um pouco de tempo atrás não era necessário, porque a maioria era movida. Os trens eram movidos a lenha. Então era um outro tipo de funcionamento. Mas o motor movido a estes combustíveis, ele precisa de uma ação. Né? Quando você liga o carro, se ele já tem injeção eletrônica, você liga ele de manhã, você vai escutar um ruidinho. Então, a gasolina sendo injetada para que ao dar batida, a corrente elétrica vai fazer faíscas e esta faísca vai fazer a combustão, a explosão do combustível e vai ajudar o motor a começar a funcionar. Vejam bem, a verdadeira fé ela só funciona através desta explosão, deste dunamis, mas recebereis o poder dunamis que há de vir sobre nós. Quando? Quando do alto for derramado o Espírito Santo sobre vocês. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Parafraseando Atos 1:8. Tá bem? Então vejam bem, mas recebereis, quer dizer que naquele momento eles ainda não tinham este dunamis. Mas no capítulo 2, cerca de 120 irmãos dentro do cenáculo foi derramado sobre eles o maravilhoso dia do Pentecoste, do qual nós humildemente e alegremente fazemos parte e cremos no Pentecoste. Por isso somos pentecostais. Tá bom? Vamos mais adiante. A verdadeira vida de fé, ela tem o seu poder, o poder então está em quem? No Espírito Santo de Deus. Mas o seu modo de ação, de agir, o que impulsiona, o que faz? Nós vemos que a explosão, o motor começou a funcionar, mas ele vai ter que vai ter que estar ligado, sei lá, 1 hora, 2 horas, dependendo da viagem, você vai precisar que ele funcione o dia inteiro, ele esteja funcionando o dia inteiro. E como que ele vai ser impulsionado o dia inteiro? Veja que o princípio foi aqui o dunamis. O Espírito Santo de Deus está na nossa vida. E ele é o poder na nossa vida. Então, agora, como manter esta ação funcionando? Vamos de novo em Tiago capítulo 5, se eu não errei a referência, Tiago capítulo 5, o versículo de número 15. Versículo de número 15, está escrito assim. Então vamos lá. Qual é? O que impulsiona esta vida verdadeira de fé? Então, fulano diz, eu tenho a verdadeira fé. Então nós estamos procurando aqui, estamos aferindo, vamos dizer, eu iniciei falando de aferindo temperatura, aferindo a pressão arterial, aferindo a glicemia, várias formas de saber se um ser humano está bem ou não. Aqui é a verdadeira fé. Então aqui nós vamos ver o que impulsiona, o que faz
Qual é o meio de ação para esta vida continuar funcionando? Uma verdadeira fé, ela é movida, ela é impulsionada por quê? Versículo 15. E a oração da fé salvará o doente. Voltamos. Veja, então, onde está? Qual é o meio de ação? Qual é o que impulsiona a verdadeira fé? É a oração. Não dá para viver a verdadeira fé se nós não gostamos de orar, se nós somos inimigos da oração, se nós não gostamos de orar. Ora, e orar, meus queridos irmãos, não é simplesmente usar de vãs repetições, isso é uma reza, mas orar é estar constantemente falando com Deus, conversando com Deus. E eu não posso viver uma vida verdadeira de fé, ou uma verdadeira fé, se eu não oro, se eu não vivo em oração. Mas, irmão Maurício, como é que eu vou viver em oração? Porque eu vou passar o dia ajoelhado? Ora, meu querido irmão, isso nós já sabemos de cor e salteado. Você pode estar orando de joelhos, deitado, de pé, andando, lavando louça, tomando banho, dirigindo o seu carro. Você pode estar orando constantemente. Orar sem cessar, o apóstolo Paulo nos ensinou. E a nossa vida... E existem crentes que não gostam de orar. Simplesmente não gosta. A partir do momento que você diz que não gosta de orar, você está dizendo: eu não gosto de falar com Deus, eu não gosto de conversar com Deus. E a oração é o meio pelo qual Deus criou para nós estarmos em constante contato com Ele. Orando e orando até ouvirmos a sua voz, a sua resposta. Não é até Deus me ouvir, porque Ele me ouve constantemente. Mas eu tenho que orar, a minha intenção de oração tem que ser que eu ouça a voz de Deus. Então, vejam bem, qual é o que impulsiona a verdadeira fé? É a oração. Eu não posso dizer que eu tenho fé se eu não oro, se eu não gosto de orar, se eu não gosto de falar com Deus. Ora, que fé é esta? Como que eu vou buscar o que eu não vejo, o que eu espero? Como que eu vou crer no que eu não vejo, mas espero? É através da oração. Ora, e a oração vai fazer o quê? Ela vai acrescer a minha fé, ela vai aumentar a minha fé. E por último, nós temos em 1 Pedro, capítulo 1 e versículo de número 9. Então vamos lá, 1 Pedro, para não confundir, capítulo 1 e o versículo de número 9. Do que é que nós vamos falar neste versículo? Ora, a vida que está sendo vivida através da fé verdadeira ou da verdadeira fé, ela tem um objetivo, ela tem um alvo, ela tem uma meta. E qual é esta meta? Vamos ver, alcançando o fim da vossa fé. Alcançando o fim da vossa fé. Não é que a fé vai ser extinta, é que vamos chegar ao alvo, ao objetivo, à meta que a nossa fé, que a verdadeira fé nos trouxe até este momento. E qual ele? A salvação das vossas almas. Então vejam bem, a verdadeira fé faz com que eu busque uma única coisa, que seja prioridade. Logicamente, eu vou buscar outras coisas, mas a prioridade de uma vida que é vivida através da fé verdadeira, o seu objetivo, a sua prioridade é a minha salvação, é a sua salvação. Então, a verdadeira fé, o seu alvo é a salvação. Qual é o seu objetivo? Você serve a Deus ou vai querer servir a Deus por qual motivo? Por qual objetivo? Qual a finalidade? Qual é o alvo? Qual é a meta? Qual a finalidade? Você está vindo para Cristo ou está com Cristo motivado por quê? É a salvação ou você quer só as bênçãos terrenas de Deus? Ou você quer somente favores terrenos de Deus? Ou você está olhando para cima? Como Paulo disse aos Colossenses, em outra parte ele diz, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E são muitos os olhares que Paulo diz que nós devemos ter. E todos eles estão olhando para o invisível, para o futuro, para o escatológico, para a nossa salvação. Porque a nossa salvação ela vai ser completa na vinda de Cristo.
E nós precisamos viver. Quando nós olhamos alguém que diz assim, eu estou vivendo a verdadeira fé, e nenhum destes, ou falta um destes elementos, ele não está vivendo uma vida verdadeira de fé. Tá bem? Como eu disse, não é nossa pretensão, nós não queremos ser levianos julgando a fé de ninguém, a vida de ninguém, somente demonstrando que se nós queremos verdadeiramente termos uma vida de fé, vivemos uma vida pela fé, viver pela fé, do versículo que veio toda a reforma, ou a pré-reforma, ou a pós-reforma protestante, o justo viverá pela fé. Nós temos que ter estes elementos. Primeiro, crer em Deus. Segundo, estarmos fundamentados na palavra. Terceiro, manifestarmos esta fé no nosso viver diário. A nossa proteção está no escudo da fé, que é também formado pelas nossas 3 armas, a oração, a palavra e o jejum. Nós podemos ter também o nosso poder, a nossa motivação, o nosso dunamis tem que ser o Espírito Santo de Deus. Ora, o que nos impulsiona, o que vai nos impulsionar, nos movimentar todos os dias é a oração, vai nos manter neste caminho, nesta vida de verdadeira fé. E por último, o nosso objetivo primordial é a nossa salvação. Esta é a verdadeira fé, segundo este esboço. Tá bom? Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê ótimos dias para que possamos viver a fé, mas a verdadeira fé. Amém.